Receba as boas-vindas ao treinamento Picos, Vales e Vida. Sim, porque a vida não é linear. Assim como os batimentos cardíacos, a nossa vida é cheia de altos e baixos, cheia de momentos bons e ruins. E não é só isso, é a forma como nós encaramos esses momentos da nossa vida. Então, se você passa por momentos de frustração, de medo, de nossa, como é que eu vivo esse momento? São os vales da nossa vida. Momentos de dor, de estresse, de ansiedade. Todos nós passamos por esse momento. A diferença é que algumas pessoas permanecem muito tempo neste vale, outras passam de maneira mais rápida. A gente até fala, nossa, aquela pessoa parece que está tão bem, né? Nem parece que passa por um problema. Então, existe uma maneira de lidar com os picos e com os vales, com os momentos bons e com os momentos ruins, que varia de pessoa para pessoa. E nós estamos aqui neste treinamento, que é baseado no livro Picos e Vales de Spence Johnson, associado a ferramentas de inteligência emocional, justamente para darmos um grande passo. Como é que eu trato melhor? Como é que eu percebo melhor as situações? E principalmente, como é que eu passo menos tempo no vale? Como é que eu passo mais tempo no pico? Como é que eu faço essa trilha do vale para o pico? Ou seja, como é que eu vivo melhor? Como é que eu vivo mais feliz? Então, o meu convite é para que você viva mais feliz, com mais tranquilidade, menos preocupação. Mesmo que você tenha momentos bons e ruins na sua vida, altos e baixos, picos e vales. Viva em paz interior, mais leve. Tenha mais calma e tranquilidade, tenha mais ânimo e vitalidade. Mesmo que você passe por pressão, seja no trabalho, seja na vida pessoal, nos relacionamentos, estresse, ansiedade, frustração, medo, você nasceu para ser feliz, você pode, faça isso agora. Meu nome é Cris Silveira e eu sou treinadora de inteligência emocional. Eu superei alguns vales e o principal deles foi um processo de anos de ansiedade. Era uma ansiedade, nas palavras do meu psiquiatra, um excesso de ansiedade, uma ansiedade descontrolada que me dava picos de depressão. Saí de licença do trabalho por 2 vezes e fiz todo um tratamento, tive alta. Aí eu fiquei estável, vamos dizer assim, mas ainda faltava algo. Foi quando eu fui levada, me convidaram para um treinamento de inteligência emocional. Foi transformador, foi um final de semana transformador. A partir daí, eu me senti muito mais feliz. E aí eu comecei a querer ajudar as pessoas. Eu percebi que ninguém precisa viver nesse estado de ansiedade, de depressão, esse estado emocional ruim. E eu comecei a querer ajudar, mas eu não sabia, eu não conseguia. Bom, fiquei ali aguardando. Depois de um bom tempo, eu resolvi buscar ajuda. E aí eu fui fazer alguns cursos, eu fui me profissionalizar. Então não são só os livros, não só li esse livro, estou aqui partilhando com você, se bem que só ele já é todo um instrumental, mas foi um tempo de estudo, e é até hoje, né? Mas um tempo mais intensivo de estudo, de formação, para poder trazer até você esse auxílio, né? Porque eu superei, se eu superei, todas as pessoas podem superar. Se eu sair daquele estado, ninguém precisa nem entrar nele, né? Como é que a gente faz para nem entrar nesse estado de ansiedade? E os últimos tempos tem sido mais complicado para todo mundo e muitas pessoas, por não estarem preparadas para esse vale, acabaram sofrendo um pouquinho mais. Então agora é tempo de vida nova, é vida. Apesar dos picos e vales, é vida. Você está vivo. Faça cada minuto valer a pena, cada segundo. Eu amo viver, e você? Essa é a ideia. Então vamos lá, apaixone-se por sua vida, apaixone-se por você mesmo. Mesmo que você tenha dificuldades, porque isso todo mundo tem, é inerente à vida. Agora, como é que a gente vai lidar com isso é que vai fazer a diferença.
Picos, Vales e Vida é um treinamento então de inteligência emocional que vai ter algumas etapas. E nessa primeira etapa nós teremos 3 vídeos. Então vamos iniciar. Iniciar da dor, porque a dor é o que nos move, é o que nos faz agir. E foi assim com Michael. E é assim que começa o livro. Fica tranquilo que eu não vou ler não. Ia ficar muito pesado, muito cansativo para você só ficar ouvindo, né? Não é um audiobook não. Então vamos lá. Página 9, como é que começa a história? Michael estava meio mal. Aí o amigo dele falou, você vai nessa cafeteria, encontra com a Em, que ela pode te ajudar. E ele foi. Aí eles não se conheciam, né? Então se encontraram, começaram a conversar. Aí ele olhou para ela e falou assim, você tá animada, você tá cheia de vitalidade, você passou por alguns problemas, nem parece, achei que ia encontrar alguém meio xoxinha, assim, né, desanimada. Ela falou assim, sim, eu tô muito bem. E não foi apesar dos problemas que eu passei, foi por causa deles. Aí ele não tava entendendo nada e ela disse que teve um problema no trabalho, muita pressão, porque os concorrentes começaram a vender muito mais e aí ela começou a sofrer pressão, porque ela tinha que dar um jeito, na verdade. E aí ela se sentiu pressionada cada dia mais e até que um colega de trabalho contou uma história para ela, a história de Picos e Vales. E aí ela disse que mudou completamente a forma como ela via os momentos ruins da vida dela. Isso gerou uma transformação. E Michael, ainda sem entender muito bem, falou, ela falou, você acha que você precisa dessa história? Ele falou, eu não tô nada bem, não sei, viu? Ela falou, tá bom, eu vou te contar, mas com uma condição, que se for útil para você, você compartilhe essa história. Ele falou, tá bom. E ela disse mais, só que essa história você precisa ouvir com o coração e com a mente e completá-la com a sua experiência. Então é preciso ouvir com o coração e com a mente abertos e juntar a sua experiência de vida. E ela disse mais, olha, você vai ver que eu repito algumas coisas durante a história. Ele falou, nossa, mas para que repetição? Ela falou, bom, eu não aprendo muito fácil. Às vezes eu preciso ouvir a mesma coisa várias vezes para passar pelo meu crivo crítico, para passar ali no meu filtro e entrar no meu coração. E quando isso entra no meu coração, faz parte da minha vida. É nesse momento que eu me transformo. Ele falou, tá bom. E, você acha mesmo que essa história pode fazer diferença na minha vida? E ela então disse, bom, algumas pessoas aproveitam muito dessa história, outras não aproveitam quase nada. Se vai fazer diferença na sua vida ou não, depende de você. Aí Michael pensou, eu acho que eu vou gostar de ouvir essa história. E aqui já temos vários pontos, não é verdade? Então nesse começo eu te convido a abrir o coração e a mente, porque agora vai começar a história. Em contou para Michael, tem esse livro e agora eu tô aqui contando essa história para você. Não tem problema se você já leu o livro, se você nunca leu, não tem problema. Eu vou citando às vezes as páginas, se você tá com o livro na mão, você pode acompanhar, mas se você não leu, não tem problema que você vai entender toda a história. A trilha vai começar. Capítulo 1, o desânimo do vale. Então vamos entender qual é o cenário que o rapaz estava, tá? Agora o rapaz da história lá começou a história que Em tá contando. Vamos se concentrar agora nesse rapaz, um jovem. Como é que ele vivia? Até anotei aqui, olha. Ele vivia lá no vale, que era a cidade ali onde ele morava, infeliz, insatisfeito com a própria vida. Trabalho, ele já tinha passado por vários trabalhos, mas parece que nada correspondia à expectativa dele. Teve um que estava melhorzinho, mas ele começou a receber muita crítica. Vamos combinar? Ninguém gosta de receber crítica, né? Na vida pessoal ele estava decepcionado. Ele gostava de uma garota, mas a coisa também não caminhava. Ele estava bem decepcionado. Ele não se sentia compreendido pela família, pelos amigos. Ele sentia que as pessoas não compreendiam ele. E aí a família dizia, calma, calma que é fase. E a história começa dizendo então que no vale morava um jovem muito inteligente que vivia infeliz. E ele vai até o pico e conhece um velho.
E essa vai ser a história. Quando ele estava ali na cidade, ele imaginava o pico, porque ele vivia ali no vale, então ele imaginava o pico às vezes. E quando ele fazia isso, ele se sentia melhor. Olha, aqui já temos um grande ensinamento. Quando às vezes ele parava para imaginar como seria o pico, ele se sentia melhor, só de imaginar. Bom, e aí ele comentava, né, com a família, com os amigos, eu acho que eu vou lá no pico, lá naquela montanha. Só que aquelas pessoas nunca tinham ido, elas viviam assim a vida inteira ali naquele vale. E aí o que elas faziam? Elas desanimavam os jovens. Elas falavam, é difícil, isso não vai não. É muito difícil lá, melhor você nem tentar. Bom, ele se sentia sozinho, né? Por que isso acontece? Porque quem nunca experimentou, como é que vai mostrar um caminho? Exemplo, bem bobo. Como é que eu vou te ensinar a fazer um bolo se nem eu sei fazer direito? Pronto, revelei. Não dá, né? Eu preciso primeiro experimentar algo para poder te mostrar um caminho. Então, aquelas pessoas que nunca tinham ido lá, como é que iam dizer, não, vai lá mesmo, que é legal. Elas achavam que era difícil, elas nem nunca tinham tentado, muito menos tinham ido, então elas já desanimavam ele. E ele se sentia sozinho. Quantas vezes, em alguma situação da nossa vida, a gente se sente sozinho, assim, parece que só a gente sente aquilo no mundo inteiro, parece que só a gente passa por aquela situação no mundo inteiro. Então, esse jovem se sentia assim, sozinho. Página 17, ainda no começo da história. Ele tinha medo de ir, porque ele tinha vontade, ele se sentia bem quando ele imaginava, mas as pessoas ao seu redor nunca tinham experimentado e desencorajavam. Então, ele tinha medo. Mas aí diz que ele deixou o medo de lado e começou o caminho. Ele falou, eu vou pro pico. E aí ele foi. Olha que outra questão. O medo é alguma coisa que nos segura, que nos prende. E o que é que nos liberta? O que é que nos solta? Deixar o medo de lado. Sabe aquela história, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô com medo? Aí alguém fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. E diz que à medida que ele ia caminhando pro pico, ele ia se revitalizando. Ele nem tinha chegado lá ainda, mas só dele se colocar em ação, ele já ia se sentindo melhor, com mais vitalidade. Olha que bacana. E a uma certa altura dessa caminhada, a trilha acabou. Imagina você estar num lugar desconhecido, de repente, cadê o caminho? Você olha para o lado e não tem caminho mais. E aí ele foi, só que aí ele se machucou a ponto de sangrar. Ai, aquele jovem machucado e sangrando. O que ele fez? Ele levantou e continuou. Olha aqui, comecinho da história, já temos mais um ponto importante. Machucado e sangrando, ele podia voltar para o conforto. Ele já estava acostumado ali com a casa dele. Não, ele levantou e continuou. Quantas vezes no nosso trajeto as coisas dão errado? A gente fala, deu errado mesmo, eu sabia que ia dar errado. Como é que sabia? Como é que sabia a gente vai ver. Amanhã já essa coisa, como é que sabia, o que eu estou esperando. Mas enfim, voltando aqui para hoje. Ele tinha um desejo muito grande, então mesmo machucado, mesmo sangrando, ele levantou e continuou. E aqui tem um ponto muito importante que diz assim, né? Conforme ele ia caminhando, o caminho ia dando errado, some a trilha, ele se machuca, diz o seguinte: as advertências das pessoas do vale voltavam à sua mente, mas ele tomou coragem e continuou subindo. Quanto mais alto ele ia, mais feliz ele ficava, superando seus medos. Gente, quando alguma coisa dá errado, o que a gente faz? A gente lembra daquilo que a gente ouviu falando, vai dar certo. Você fala assim, nossa, bem que aquela pessoa falou que ia dar errado mesmo. Quando uma coisa dá errado, você lembra, você ouve as vozes de outras pessoas e a sua própria voz te desanimando. É uma tendência. Aí começa assim, quando uma coisa dá errado, parece que tudo dá errado. Na verdade, uma coisa dá errado e a gente começa a olhar para várias coisas, a gente procura e quem procura acha. Eu não acredito nessa história, se uma coisa dá errado, tudo vai dando errado. Não, é que a gente vai alimentando isso, como aconteceu com ele. Quando ele sangrou, ele começou a lembrar, nossa, bem que falavam que é difícil. Mas aí ele, sai daqui pensamento, superou o medo, porque é claro que ele tinha medo, superou o medo e foi.
E diz assim, lá na página 18, ele imaginava como seria o pôr do sol lá de cima. Pensa uma pessoa que viveu no vale, nunca tinha ido para o alto da montanha, e ele imaginava o pôr do sol como seria diferente visto lá de cima. Essa era a grande imaginação, o grande desejo, e aí ele continuou. Capítulo 2. Algumas respostas. Bom, capítulo 2 começa dizendo que, apesar da ansiedade do jovem, ele não conseguiu chegar no pico antes do cair da noite. Apesar da ansiedade, ele estava ansioso para chegar lá, e essa ansiedade é boa, porque essa ansiedade fez com que ele andasse, fez com que ele se movesse. Ansiedade é boa, né? Ansiedade é o futuro, é quando a gente projeta o futuro. Só que tem ansiedade que nos faz caminhar e tem ansiedade doentia, então a gente tem que diferenciar. Ansiedade é bom ter, mas não aquela ansiedade que me adoece. Ansiedade que me dá energia, me move, isso é legal. Então ele estava ansioso, só que ele não conseguiu chegar antes do pôr do sol. O que ele fez? Ele sentou, meio desanimadão, e disse: perdi. No momento que ele diz perdi, alguém toca no ombro dele, um velho, e diz: você perdeu o quê? Aí ele se assusta, ele acha que ele está sozinho. De repente ele se assusta. E aí ele diz assim: nossa, desculpa, eu não tinha te visto aí. Eu perdi o pôr do sol. Parece que essa é a história da minha vida. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Eu queria tanto subir aqui no pico para ver o pôr do sol, mas olha só, já tá de noite, perdi. É sempre assim, parece que isso sempre acontece comigo. Quando acontece, gente, cuidado com isso. Quando acontece uma coisa ruim e você associa tomando parte da sua vida, né? Você conecta uma coisa ruim com a sua história. Claro que já aconteceram coisas ruins na sua história. Claro que já aconteceram coisas ruins na minha história. Mas a gente não precisa conectar. Fala assim, ó, sempre assim. Eu sempre me decepciono com uma pessoa, sei lá. Sempre começo um relacionamento e quebro a cara. É sempre assim mesmo. E sempre que eu tenho que fazer um negócio não dá certo. E aí você começa a conectar. Foi isso que ele fez. Quando ele chegou no pico, ele falou: perdi aí, ó. É sempre assim. Parece que isso, olha o que ele fala. Parece que essa é a história da minha vida. É uma história de perda. Olha só como ele conecta, né? Para ele era tão infeliz que a vida dele era assim. Uma história de desânimo, de perda, uma atrás da outra. Isso é muito perigoso. Cuidado com essa conexão. Você está validando, né? Ele validou uma tragédia como sendo algo real. Bom, o velho se reclinou e olhou para o céu. Ele começou a contemplar o céu. Naquele momento, o jovem resolveu olhar para o céu também. Aí ele viu uma faixa de estrelas. E aí o velho perguntou para ele: belíssimo, não? E ele disse, impressionado: nossa, realmente. Elas estavam aí o tempo todo, né? Aí o velho disse: sim e não. Sim, elas estavam o tempo todo. É que você precisava mudar o foco. Você queria ver o pôr do sol, você não viu e você nem se deu conta que podia olhar, as estrelas estavam aí em cima. Você precisou mudar o foco para vê-las. E não. Cientistas dizem que as estrelas que nós vemos hoje são reflexos de estrelas que já nem existem mais. Aí o jovem diz: parece que às vezes é difícil separar o que é real do que não é. E eu te pergunto, o que te impede de ver as estrelas? Para você fazer algo bom, para fazer algo melhor, você precisa ter foco e movimento. Foco e movimento. Muita gente me fala: Cris, eu não tenho foco, eu queria ter foco na minha vida. Mas para você ter foco, primeiro você precisa saber o que você quer, ok? E às vezes você fica ali tão concentrado naquilo que não dá certo que você não muda o foco. Às vezes é isso, você está concentrado no vale, está concentrado naquilo que dá errado. O jovem, só porque ele perdeu o pôr do sol, ao invés dele chegar lá e contemplar a maravilha, ele ficou focado na perda.
Bom, e o velho perguntou: o que você veio fazer aqui no pico? Ele disse: eu estava infeliz lá no vale e eu resolvi procurar uma outra forma de viver. E aí ele contou, né, que ele estava desanimado com a vida dele, enfim. Aí o velho falou: eu já me senti assim também. Ele falou: sério? Ele falou: sim, eu me senti. E aí partilhou um pouco das dores dele. E aí o jovem perguntou para ele: o que que você fez? Ele falou: bom, durante muito tempo, olha as palavras que ele usa, eu me limitei a viver com raiva e deprimido. Olha só, ele admitiu que durante muito tempo ele se limitou, ele se permitiu pouco. E esse pouco era ver com raiva dessa situação e deprimido. Ai, quanta gente se sente assim, né? Insatisfeita e fica assim. Bom, aí ele falou: o que foi que você fez? Ele falou assim: bom, aí um amigo me contou uma história. Na verdade, uma forma de viver. Quando você mais adota uma perspectiva de vida, de picos e vales, em seu trabalho e na vida pessoal, mais tranquilidade, mais sucesso você obtém. Aí o jovem não estava entendendo nada, ele falou: como assim? Perspectiva de picos e vales? Ele falou: isso é que faz toda a diferença. A ideia é: como é que você faz para sair mais rápido do vale? Como é que você faz para permanecer mais tempo no pico? E como é que você faz para ter muito mais pico do que vales? Quando você aplica a perspectiva na sua vida pessoal e profissional, é isso que acontece. E aí o velho também disse para ele: eu posso te contar sobre picos e vales, mas com uma condição. Ele falou: qual? Que você compartilhe com outras pessoas. Aí ele falou assim: tá, mas por que eu iria compartilhar uma história com outras pessoas? Eu vou ler para você página 22, um trechinho. Quando as pessoas à sua volta sabem como fazer os momentos bons e ruins se reverterem em benefícios para elas mesmas, elas se preocupam menos e vivem melhor. E isso faz com que trabalhar e conviver com elas seja mais prazeroso para você. Olha que motivo, hein? Por isso que eu já estou te convidando. Está aqui nesse treinamento. Se essa história Picos Vales fizer bem à sua vida, compartilhe. Se você gostar desse vídeo, se já está gostando dessa história, compartilhe esse vídeo com alguém. Muitas vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando por um momento ruim. Será que as pessoas que conviviam com aquele jovem no vale sabiam que ele estava tão insatisfeito assim? Sabiam que ele ia para o pico? Às vezes a gente se esconde para que as pessoas nem percebam que a gente está no momento ruim. Tem gente que me fala: ai, Cris, eu não quero nem que as pessoas saibam, ou outras que dizem: eu preciso ser forte. As pessoas cobram que eu seja forte, talvez pela posição no trabalho, talvez até pela posição na própria família, né? A posição hierárquica, talvez até pelo seu temperamento, seu perfil. Você quer ser sempre forte, de cabeça erguida, mas lá por dentro tá tudo massacrado, ou tem alguma coisa, não tá tudo, mas tem alguma coisa que não tá legal. Então é interessante você compartilhar. Então já manda aqui esse vídeo para alguém, já compartilha, porque talvez tenha alguém do seu relacionamento, do seu ciclo, precisando ouvir a história de picos e vales para transformar a sua vida. Página 26. Picos e vales não são apenas momentos bons e ruins, mas são também o modo como você se sente internamente, reage aos acontecimentos externos. Então é mais do que o momento em si. Já reparou que 2, 3 pessoas passam pela mesma situação e têm reações diferentes? Irmãos são criados na mesma família e têm histórias completamente diferentes? Pois é, porque não é o fato em si, não é o que acontece, é como você reage. Sempre digo isso. Nesse ponto da história, o jovem faz um desabafo. Fala: para você é fácil ser feliz, você tá aqui no pico, tudo de bom. Para você é fácil, para mim você não faz ideia. Lá naquele meu trabalho, não, naqueles meus amigos, você não faz ideia como a minha vida é difícil. E aí, quantas vezes, né, a gente faz um desabafo desse pensando: aquele lá tá com a vida fácil, tá tudo bem. Mas nesse momento, como é que o velho reage? Ele tá ali querendo ajudar o jovem dá uma nessa nele, né? O que ele faz? Ele não se sente ofendido e ele silencia. Ele recebeu uma ofensa,
Mas ele não se sentiu ofendido, ele silenciou. Por quê? Porque ele estava em paz. Tem até uma música que diz, né? Quem está em paz não faz guerra com ninguém. Aquele velho estava tão em paz que ele nem ligou para o desabafo do jovem, ele silenciou. Olha que sabedoria no silêncio. Aí o jovem se tocou, ele falou assim: ai, desculpa, eu acho que eu estou mais desanimado e mais irritado do que eu imaginei. Gente, quando nós estamos no vale, quando nós estamos passando por tribulações, a gente fica irritado, a gente tem essa tendência a ficar irritado. E quando a gente está irritado, o que a gente joga nas pessoas? Irritação. Quando a gente está irritado, o que a gente joga nas pessoas? Palavras ruins, porque aquilo que está aqui dentro transborda. Então aquele jovem naquele momento transbordou, porque o velhinho não tinha nada a ver com a história, né? Mas ele transbordou aquilo que ele estava vivendo. E o velho transbordou a paz, porque era aquilo que ele estava vivendo. Então aquela pessoa que tem te ofendido, aquela pessoa que tem falado coisas ruins para você, na verdade ela não está em paz. Então não toma isso para você. E você, o que você tem transbordado nas pessoas? Se eu perguntar agora, me põe aqui nos comentários 5 contatos mais próximos seus que eu vou ligar para essas pessoas e perguntar o que você tem transbordado, o que elas vão me responder? Dá para pausar aqui e fazer uma reflexão, né? Aquilo que a gente tem transbordado é exatamente aquilo que está dentro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, diz a Bíblia. E é verdade, gente, se eu comer cebola e alho, o meu hálito vai ser do quê? Cebola e alho, não é verdade? Se eu comer muita beterraba, que cor que vai sair o líquido? Vermelho, não é verdade? Então a gente transborda, a gente transpira. Se eu passar um perfume gostoso e passar aqui, o que vai transpirar? Aquele perfume gostoso, né? Que tá na pele, que entrou nos poros. Então a gente sempre vai soltar fisicamente e emocionalmente aquilo que está dentro. E o velho perguntou então, depois de um tempo, para o jovem: quando você estava vindo, você viu a linha divisória entre o vale e o pico? Ele falou assim: não. Ele falou: ah, muito bem. Não existe uma linha divisória entre o vale e o pico. Na verdade, aquilo que você faz de sabedoria quando você está no vale, quando você está no momento ruim, é que vai te levar para o pico. E os erros que você comete quando está no pico é que vai te levar para o vale. Aí o jovem refletiu, conversaram um pouco. Página 30, o jovem diz assim: ah, tá. Então somos nós que criamos os nossos momentos bons e ruins. Com essa conclusão de que somos nós que criamos os nossos momentos, somos nós que escrevemos a nossa história, somos nós que nos trouxemos até aqui. A forma como você vive hoje, as pessoas com as quais você convive, a roupa que você está vestido, enfim, tudo você criou. Tem fatores externos? Tem. Mas existe uma responsabilidade que é sua e que ninguém tira. E aí começa a grande sacada, né? Na verdade, a grande trilha da inteligência emocional começa quando eu me dou conta: peraí, eu sou o piloto da minha vida, né? Eu sou a comandante da minha vida. E eu, Cris, durante muito tempo tive dificuldade de aceitar isso. Dizia: não, Deus é que está no comando da minha vida. Sim, Deus está no comando da minha vida, mas espera aí, não é assim, eu vou vivendo a vida do jeito que Deus quer, porque o jeito que Deus quer é bom. Mas aí eu não me dava conta que era eu que estava provocando os meus momentos. E às vezes a gente se assusta quando fala: nossa, então peraí, o que não tá bom é eu que provoquei? Fui eu que provoquei. Mas aí isso assusta e ao mesmo tempo isso liberta, porque peraí, então se eu sou autora da minha história, se você é o autor da sua história, significa que você pode mudar. A chave da mudança está na sua mão. Com esse pensamento todo, aquele jovem foi dormir. Ele falou: a gente pode se encontrar amanhã? Ele falou: sim, pode. E aí ele foi dormir. Na manhã seguinte, o velho acordou o jovem com um café. Então foram tomar um café da manhã. E aí o jovem falou: você parece feliz. Isso é porque você vive aqui no pico sempre. Ele falou assim: não, eu não estou sempre no pico. Eu também preciso ir no vale, buscar o necessário para viver. E nesse ponto a gente entende: espera aí, o velho estava lá, estava no pico, né? Na metáfora aqui no alto da montanha, mas no nosso entendimento, os momentos bons. E ele diz: eu não estou sempre num momento bom, eu também passo por vales.
Então, por mais que você seja uma pessoa assim, super bem, super de bem com a vida, você passa por vales, porque os vales, os momentos ruins, são inerentes à nossa vida. E o velho disse mais: você pode estar parado, mas você entra e sai o tempo todo de lugares no seu coração. É mais do que acontece lá fora, é o que acontece aqui dentro. O velho disse para o jovem: uma forma interessante de pensar os picos e vales é: picos são momentos em que você valoriza o que tem. Vales são momentos em que você sente falta do que nem tem. E aqui vem um ponto importante do desenvolvimento da inteligência emocional. Inteligência emocional é uma competência super necessária nos dias de hoje. Tanta gente desenvolveu inteligência cognitiva, né? E é o que a gente desenvolve na escola, ou deveria, mas não desenvolveu a inteligência emocional. E hoje nós temos essa alegria de estar sendo tão difundido. Pouco ainda no Brasil, mas já demos grandes passos. E um dos grandes pontos desse desenvolvimento das pessoas que têm uma inteligência emocional acima, vamos dizer assim, é a gratidão. Você percebe nitidamente de uma pessoa que reclama de uma pessoa que é grata. Ser grato é falar, sim, é agradecer, é falar, mas é muito mais que falar, transcende assim as palavras e vai para o nível do sentimento. Então, como ele diz, é valorizar o que eu tenho. Eu percebo nitidamente essa diferença na minha vida, né? Eu sentia falta das coisas que eu não tinha, né? E eu tinha tanta coisa e o meu foco era diferente. Então, eu aprendi a focar, a ser feliz com aquilo que eu tenho. Gente, isso é transformador. Hoje eu sou tão feliz, tão feliz. Tem um monte de coisa que eu ainda quero, mas tá tudo bem. Hoje eu sou feliz com o que eu tenho, uma felicidade interna. Então, a gratidão, ela passa pelas palavras. Se você já fez 10 dias de ação comigo, você já fez exercício da gratidão, se você já fez algum treinamento comigo, coaching, grupo, você já fez essa ferramenta que é a gratidão, que é escrever tantas vezes motivos de gratidão. E a gratidão, ela transcende, né, as palavras e ela vai pro coração. É um sentimento onde, nossa, que bacana tudo que eu tenho. Poxa, eu queria ter alguma coisa diferente. Tudo bem querer ter alguma coisa diferente, mas se alegrar com aquilo que você tem hoje, isso é muito importante. E ele fala, né? Isso é uma forma interessante de ver essa perspectiva de picos e vales. Então é focar no pleno, é sentir-se satisfeito. Faça isso, sinta-se satisfeito. No começo você vai ver que é mecânico, depois você vai fazendo e você vai se acostumando. E quando você olha para sua vida, busque satisfação naquilo que você tem. Tem gente que fala: ai, Cris, você fala isso aí, ó, porque, né, você não sabe a minha vida. Tá igual o jovem falando com o velho. Você fala isso, você tá aqui no pico, então pra você é fácil ser feliz. Não é isso, é justamente isso que o velho está ensinando para o jovem, né? Olha para a sua vida, procura na sua vida motivos de gratidão. Se satisfaça com aquilo que você tem, se satisfaça com quem você é. Eu, Cris, quero ser uma pessoa diferente, tem várias coisinhas que eu preciso ajustar, mas hoje eu sou satisfeita com a pessoa que eu sou. E não importa o que os outros estão pensando, eu estou satisfeita porque eu olho o meu processo. E se satisfaça com aquilo que você faz, com o seu trabalho. Ai, queria ter um trabalho diferente. Tá bom, ótimo querer. Mas e aquilo que você tem hoje, aquilo que você faz hoje? Se satisfaça com isso que você faz. E aí você vai melhorando, você vai fazendo melhor e com alegria. Aqui vem um ponto importantíssimo também. Página 33, o velho retoma, né? Já no dia seguinte ele fala assim: escuta, você lembra da primeira coisa que você disse quando você chegou no pico? Aí o jovem já nem lembrava, ele falou assim: você disse perdi. E eu vou ler esse trecho, é super interessante. O velho diz assim: você disse perdi. Você se concentrou no fato de ter perdido o pôr do sol e nem enxergou as estrelas. Você sequer comemorou o fato de ter chegado ao pico. Aqui é... O velho deu uma luz assim para ele. E aí o velho diz assim: como você acha que você se sentiria se quando você chegou ao pico você levantasse os braços e gritasse: eu consegui? Aí o jovem
entendeu o que ele tinha feito e ele disse: eu transformei meu pico pessoal num vale. E aqui tem, nossa, vários ensinamentos aqui super importantes. Quantas vezes eu e você transformamos um momento bom num vale? Porque a gente, ao invés de olhar para o que tem de bom, a gente percebe o que deu de errado. E aí, a gente não celebra. Um outro ponto importante que eu sempre trabalho lá no treinamento 10 dias de ação é a celebração. Aliás, você tem aqui no YouTube, nesse canal, Cris Silveira Sorri Sempre, você tem gravado aqui 10 dias de ação. E uma das atividades é a celebração, é celebrar a vida. Quantas vezes você celebrou a sua vida? Não é fazer uma festa de aniversário, mas é mais que isso, é celebrar a existência. Ai, Cris, minha vida é tão ruim, mas o que tem de bom para você celebrar? E quanto você tem celebrado o que você vive? Isso é muito importante. Isso ó, te desperta, te leva para o pico. E o velho disse para ele, né, em outras palavras: você chegou lá onde você queria e você se sentiu um fracassado. Percebe que não é o acontecimento, mas é como eu percebo? Como é que alguém pode realizar um sonho e ao invés de celebrar, de sentir alegria, de sentir vitorioso, se sentir fracassado? Então não é o que acontece com você que está te deixando nesse estado emocional ruim, para você que está se sentindo assim. Não é o que acontece, é a forma como você tem reagido. Tá fazendo sentido para você? Tá caindo ficha que, poxa, eu acho que eu não tô reagindo de uma forma bacana. E é isso que tá me deixando ruim. Você não se sente, você não reage mal porque você tá se sentindo ruim. Você se sente mal pela forma como você tá reagindo. É a comunicação, aquilo que você comunica, que vai alterar o seu sentimento e os seus pensamentos. E muitas vezes você tá deixando fazer o contrário. Tá sentindo uma coisa ruim, tá comunicando essa coisa ruim. E aí, ó, uma via de duas mãos, de vai e volta. Aí não dá certo mesmo. Foi isso que o velho aqui ensinou para ele. E o velho ensinou mais pro jovem. Ele disse: jovem, quando você tá no vale e você busca algo bom, você experimenta a sensação do pico. Opa, então dá para transformar aí inversamente também. Porque sempre existe um sentimento dominante. Qual tem sido o sentimento dominante dos seus dias? Se questione. E o jovem entende, então, que não trata do que acontece, mas do significado que eu dou. E ele fala: ah, tá, então se nós quisermos ter menos vales na nossa vida, nós temos que buscar o que tem de bom ali. Tá acontecendo um turbilhão, mas eu preciso buscar o que tem de bom e eu vou experimentar a sensação do pico. Interessante. E o velho disse: não podemos controlar os acontecimentos externos, mas podemos controlar os nossos picos e vales pessoais, com o que acreditamos e fazemos. E aqui vem uma comparação interessante. Imagina que você está numa competição. Você chega em segundo lugar, portanto você ganha a medalha de prata. Aí você olha para a pessoa que ganhou a medalha de ouro e fala: ai, queria ter ganhado o ouro, queria ter ganho. Ai, eu queria ter ganho o ouro. Ai, ganhei prata. E aí você constrói um vale, porque deu errado, você alimenta o sentimento de frustração. Numa situação diferente, você ganhou a medalha de prata e você fala: uau, eu consegui, eu entrei nessa competição, eu fui até o final, subi no pódio, conquistei a medalha de prata. Aquilo que era um vale, que não foi o ouro, né? Foi a prata, você transformou num pico, você experimentou a sensação de vitória, a sensação de ganhar a medalha. Aconteceu a mesma coisa, o teu comportamento, o teu olhar, o teu foco é que foi diferente. É isso que faz a diferença. Conta pra mim, você tem experimentado a sensação de pico na sua vida? Você tem provocado os bons momentos na sua vida? Picos e vales existem. E a pergunta é: como é que eu transformo um vale num pico? E o velho responde: você tem duas maneiras. Ou você transforma o que está acontecendo, ou você transforma a maneira como você sente. Transformar o que está acontecendo, a gente não tem controle sobre os fatores externos, mas os internos sim. E ele diz mais:
Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, quando você escolhe uma visão boa daquilo que vai acontecer, você tem um resultado melhor. Por quê? Porque te move. Então, peraí, ninguém sabe, né? O que eu sempre digo. O futuro ainda não aconteceu. O futuro ainda não aconteceu. Então, peraí, eu posso escolher. Posso escolher? Não sei se vai acontecer, ninguém sabe. Então, eu escolho o melhor. E essa escolha me dá uma disposição melhor. Eu vou fazer o mesmo exemplo lá da competição. Eu vou competir. Aí eu penso assim, acho que não vai dar certo, não vou conseguir. Quer dizer, a competição nem aconteceu ainda, mas eu já tô aqui, aí acho que não vai conseguir, ser muito difícil, sei lá, uma corrida, são muitos quilômetros, aí tá bom. Aí eu começo a correr, aí eu sinto uma cãibra. O que eu faço? Sabia que não ia dar certo, sabia que eu não ia conseguir e já desisto. Porque aquela perspectiva que eu tinha era ruim. Então, aconteceu um problema, eu já desisto. Se eu escolher uma outra perspectiva, vai dar certo, eu vou chegar até o final dessa corrida, eu vou ganhar. A hora que eu sinto a câimbra, o que eu faço? Faço uma massagem, faço alguma coisa que levanto e continuo. Porque a visão que eu escolho vai determinar as minhas atitudes. Então, escolher acreditar no melhor altera a minha disposição. Como é que está a sua disposição? Talvez tenha que mudar aquilo que você está acreditando. Tem ferramenta para isso, calma. Por isso que a gente faz treinamentos de inteligência emocional. E essa escolha, né, daquilo que eu acredito é uma coisa que eu trabalho muito, tanto no coaching, no processo de coaching em grupo, tanto nos treinamentos presenciais, online. A gente trabalha muito isso, porque é essa visão que altera a disposição. No livro ele dá o exemplo de uma entrevista de emprego. Aquele que está entrevistando pega uma pessoa toda desanimada. Me fala do seu trabalho anterior. Nem te conto. Aí fala mal, tal. Vem um outro que está todo animado, também tá em busca de um trabalho, de um emprego, mas está todo animado. E fala coisa boa. Quem que vai ser contratado? Quem você contrataria? O desanimadão, o reclamão ou aquele que está animado? Uma pessoa animada, uma pessoa feliz produz mais e melhor. Por isso, muitas empresas têm aplicado, têm ensinado, têm levado inteligência emocional para os seus funcionários, porque já se deu conta que uma pessoa mais feliz produz mais e melhor. O jovem então voltou para o vale e ele percebeu que quando ele foi para o pico aconteceu exatamente do jeito que ele desejava. Olha só, exatamente do jeito que ele desejava. Só que com o passar dos dias, aquela sensação foi passando, os problemas foram pipocando de novo. No começo ele tratou bem, lidou bem, depois foi dando tudo errado. E aí ele pensou, parece que só funciona no começo, é igual fogo de palha. Quantas vezes nós passamos por isso? E é muito comum quando a gente faz um treinamento de inteligência emocional, ali na hora dá tudo certo, tudo. Muitas pessoas que fazem os 10 dias de ação passam um tempo falando, Cris, parece que tá... Gente, não é que é uma questão de fogo de palha que funciona no começo. É que o aprendizado de um novo estilo de vida requer tempo e dedicação e ajuda especializada. Para eu me transformar, lembra que ela falou lá no começo, Ryan? É que eu não aprendo fácil, então preciso de repetição. Nós somos assim. Imagina mudar toda uma história, não é assim, em uma hora, em um momento. Requer tempo, dedicação e ajuda. Se você não aprende, quando você está no vale, você se torna uma pessoa amarga. E se você aprende coisas de valor, quando você passa pelo vale, você se torna uma pessoa melhor. E agora nós vamos para o último ponto hoje, que é o platô. E amanhã, então, deixa eu te falar, amanhã é um dia assim muito especial. Porque então o jovem, o velho vai dar um caminho, assim, aquele caminho, olha jovem, como é então que você faz para sair do vale e chegar no pico, sair do vale e chegar no pico? Amanhã o velho vai falar para ele e ele vai experimentar e nós vamos ver em detalhes como é que isso funciona. Então, assim, amanhã, super, 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 super importante. Já tivemos vários ensinamentos. Eu já tive até esse ponto do livro. Você já teve? Tá sendo bom? Lembra de compartilhar, tá? Agora, amanhã, se hoje está sendo bom, amanhã vai ser melhor. Então, vamos ao platô. O que é o platô? Na história, platô é uma planície. E ali, fisicamente, né, é uma planície.
E é um lugar onde os amigos do jovem vão para relaxar, para escapar da realidade, ok? Esse é o platô da história. Diz o livro que a ausência de vida é um lugar onde as pessoas se conectam, fogem da realidade, ficam ali ausentes. E o jovem foi para o platô, porque quando ele voltou do pico, as coisas começaram a desandar de novo, ele procurou os amigos e falou, vamos lá no platô com a gente. E ele percebeu que lá no platô, diz assim, ó, os olhos deles estavam ausentes de vida, igual lugar. Até anotei aqui, olha isso. Nós nos tornamos parecido com o ambiente que nós estamos. Qual ambiente você tem procurado viver? Qual ambiente você tem vivido? Muitas pessoas vivem problemas como, por exemplo, ansiedade por conta do ambiente que elas estão. Às vezes não dá para mudar de ambiente, às vezes esse ambiente é a sua casa, é o seu trabalho, às vezes não dá para mudar. Então, peraí, lembra, não é aquilo que acontece, mas é a forma como eu percebo, como eu sinto. Mas é importante a gente se dar conta que nós sofremos sim contágio social, assim como nós levamos o contágio também. E nós nos tornamos parecido com o nosso ambiente, nós nos tornamos parecido com as pessoas com as quais nós convivemos. É igual sotaque. Vai para o sul do Brasil, começa a falar igual o gaúcho, vai para o Nordeste, começa a falar igual o Nordeste. Você pode não saber de onde eu sou, mas pelo meu sotaque você já desconfia, né? Que eu sou de São Paulo e que eu tenho uma influência do interior, que meu pai é de Araraquara, então eu falo porta mesmo, puxo R, e enfim. Então não é só no sotaque, mas em tudo, inclusive nas emoções. O livro fala sobre fugir da realidade, trazendo para o nosso momento hoje. Gente, quantas pessoas vivem o platô de que maneira? Na internet. Estão ali no celular, jogando ou só olhando a timeline, simplesmente fugindo da realidade. E quantos adolescentes fazem isso? Quantas crianças, né? Pega o celular aí e a criança acaba ficando e ela se desconecta. Ela não precisa usar criatividade, enfim, nem vamos entrar nesse assunto. Mas quantas vezes nós adultos buscamos as redes sociais, um joguinho, alguma coisa para fugir da realidade. E quanto isso já tem trazido resultados que não são bons. Outras pessoas fazem das drogas ou das bebidas o seu platô, essa fuga, que não é nada bom, é claro, né? Só que quando aquele jovem vai para o platô, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque ele já experimentou a sensação do pico. E quando você experimenta uma coisa boa, você se incomoda com aquilo que não é bom. Então ele fala assim, não tá legal, eu não tô me sentindo bem aqui. Talvez uma pessoa que está vivendo mal emocionalmente, com alguma questão aí, você está tentando ajudar, talvez ela nunca tenha experimentado um momento bom. E aí ela nem consegue acreditar que viver bem seja possível. A sua transformação pode ajudá-la, a sua transformação vai ajudá-la. Aliás, amanhã a gente vai falar muito sobre sair do vale para o pico. Depois de ir ao platô, ele imagina um lugar melhor, uma maneira melhor, ele dorme. E ele acorda pensando no pico. Gente, é uma relação tão íntima sobre aquilo, o nosso último pensamento, a forma como a gente dorme e a forma como a gente acorda. Se você vai dormir pensando um monte de problema, você vai acordar já ligado nos problemas. Cuide da sua hora de dormir. Aliás, cuidar do sono é um fator importante para a inteligência emocional. A gente vai falar lá no terceiro dia sobre essa questão do sono, tá? Já adiantando aqui, lá no terceiro vídeo, no terceiro dia a gente vai falar sobre o sono, o quanto o sono é importante para a minha saúde emocional, para a minha saúde mental, para o meu bem-estar físico como um todo. E aqui diz que ele foi dormir pensando em algo bom e ele acordou, sabe aquele primeiro pensamento? O pico. Página 56. É nesse momento que o jovem volta para o pico, se encontra com o velho, aí conversa, fala, nossa, você não sabe o que aconteceu, eu voltei, enfim. E ele diz assim, o velho traz esse ensinamento aqui. Vou até trazer para cá, né? O velho fala assim, você já viu algo parecido com isso? Ele falou, sim, parecem batimentos cardíacos. Aí o velho falou, e o que isso te lembra? Ele falou, picos e vales. Aí nesse momento,
O velho faz uma linha e pergunta: e o que isso te parece? Ele falou: aí não tem vida. Ele falou: então, no platô não tem vida. Aqui não tem mais batimentos cardíacos. A nossa vida tem picos e vales. E ele diz mais: assim como os batimentos cardíacos, uma vida saudável tem picos e vales. Ou seja, não adianta fugir do platô, não adianta querer fugir dos problemas. Tem um platô interessante, que é o descanso. Descanso, sim, ele ainda fala isso. O descanso, uma boa noite de sono, um dia de folga é importante, tudo isso é importante, mas não a fuga. Então é importantíssimo administrar esses momentos para que a gente tenha muito mais equilíbrio, muito mais paz. Como é que eu administro? Qual é a trilha que vai do vale para o pico? É isso que a gente vai ver amanhã. Amanhã é um ponto importante onde o livro vai trazer essa realidade que Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu no campo de Auschwitz, no campo de concentração, ele desenvolveu a logoterapia e o livro vai trazer esse conceito de novo, que é mais que conceito, que é mais que teoria. Amanhã a gente vai falar em detalhes como é que faz isso e você já pode aplicar imediatamente na sua vida. Então, nós vimos hoje que existem sim picos e vales, momentos bons e ruins, que isso acontece com todo mundo. E por que isso acontece? Que muitas vezes você se sente sozinho, você não tem apoio, as influências que você tem não são boas, mas você tem um desejo de uma vida melhor, você tem um desejo do pico. E o que você precisa? De auxílio. Então, esse treinamento tenta ser para você, eu espero que seja um auxílio para você viver ainda melhor. Eu precisei de ajuda especializada, como eu disse para vocês lá no começo, né? Quando eu, então, superei aquele momento de ansiedade que era doentio. E eu falei, puxa, dá para viver bem. Eu percebi que eu era feliz, eu me dei conta que eu era feliz e fui pelo caminho da gratidão. Só que eu não conseguia ajudar as pessoas, eu tive que buscar ajuda. E fui buscar ajuda especializada. Então, no começo eu fiz terapia, psicólogo, psiquiatra, medicação. E depois que eu fiz o Leader Training, que é um treinamento onde eu me dei conta que eu era piloto da minha vida, que eu era feliz com a grande transformação, depois de um tempo eu comecei a tentar ajudar as pessoas, não conseguia, e aí eu fui buscar ajuda. Então eu fiz programação neurolinguística, sou coach pela Federação Brasileira de Coach, palestrante autorizada pelo próprio autor Paulo Vieira do livro Poder da Ação, que é em si um treinamento de inteligência emocional, palestrante pelo Instituto Gente do Robert Niashik, um mentor assim maravilhoso, Arthur e Robert Niashik. E recentemente passei por um vale físico e fui buscar ajuda com quem? Nutricionista, gastro, porque a gente precisa, né? Então assim, tô na dieta. E estudo bastante neurociência também. E por conta disso, tantas revoluções, né? A base da inteligência emocional hoje é a neurociência. Seria negligência da minha parte de falar de inteligência emocional sem falar em saúde física e em saúde espiritual. Então a gente vai tratar disso também lá no terceiro dia. Não dá para falar de saúde mental sem falar em alimentação, por exemplo. Bom, te encontro então amanhã. Amanhã é especialíssimo. A gente vai falar assim da trilha para chegar no pico, que é o que o velho ensina, para mim o grande ensinamento desse livro é isso, tá bom? E se você quer receber o material exclusivo desse treinamento, tem um link aqui embaixo, tem um grupo do WhatsApp, entra lá, eu vou te mandar o lembrete, ó, o vídeo está no ar, você vai receber material exclusivo, tá bom? E a gente se encontra então no WhatsApp. Grande abraço e mais uma vez te agradeço por estar aqui comigo nesse canal Cris Silveira Sorrir Sempre, que você possa sorrir mesmo diante de todas as dificuldades da vida.